Preciso falar agora sobre Inestrosa, Cruzeiro e Botafogo, os principais clubes brasileiros interessados na aquisição do colombiano de 22 anos de idade, recuaram nas tratativas. Tudo por causa da intransigência do Atlético Nacional, o clube que detém 50% dos seus direitos econômicos, está fazendo uma série de exigências, entre elas pagamento de 10 milhões de dólares. O Atlético Nacional também quer ficar com 20% da mais-valia, ou seja, 20% de um lucro de um clube brasileiro quando da venda do Inestrosa para outro time. Para piorar, o Atlético Nacional ainda exige que esse clube brasileiro que quiser ficar com o Inestrosa aceite que ele permaneça na Colômbia até dezembro desse ano. Diante desse cenário, Botafogo e Cruzeiro recuaram e estão desistindo da contratação. Só para completar, uma última do Cruzeiro, volante Wallace, que foi contratado na temporada passada por quase 40 milhões de reais, recebeu recentemente uma oferta de um time da Ásia. Raposa recusou o acordo. O Wallace também disse que não quer sair de Belo Horizonte. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de uma troca envolvendo Fagner e William. Aí você deve estar achando que eu fiquei maluco, afinal de contas Fagner e William jogam no mesmo time, ambos no Cruzeiro. A grande questão é que o Fagner pertence ao Corinthians e está emprestado à Raposa até dezembro. E a avaliação até aqui é bastante positiva da chegada do Fagner, especialmente depois da contratação de Léo Jardim. O Fagner meio que tomou a posição de titular, deixando o William como reserva. Essa especulação da troca surgiu entre torcedores do Cruzeiro. Teve torcedor da Raposa sugerindo ou indicando que o Cruzeiro enviasse o William para o Corinthians e ficasse com o Fagner em definitivo. Não há nenhum movimento dentro do Cruzeiro nesse sentido. Qual seria a lógica? Se o Fagner está emprestado até dezembro, de você ceder o William, tendo a possibilidade de contar com os dois até o fim da atual temporada. A grande verdade é que o Cruzeiro vai deixar para decidir o futuro do Fagner um pouco mais para frente. A ideia é entender se ele vai manter o alto nível, se ele performa bem ao longo da temporada, para a partir daí discutir com o Corinthians possibilidades para uma permanência do Fagner para 2026. Jogador que teve seu contrato prorrogado recentemente no Corinthians, ele passou a ter um contrato de 2 anos de duração e que logo depois perdeu espaço para o Mateuzinho, foi emprestado ao Cruzeiro com quase 50% dos salários sendo pagos pelo Timão. Só para completar, na atual temporada o Fagner soma 12 jogos e 1 gol com a camisa cruzeirense. Um gol não, uma assistência com a camisa cruzeirense. Hora de falar sobre o Cruzeiro, quero te explicar como o Leonardo Jardim foi parar no Cruzeiro. Para mim, a principal contratação da era Pedro Lourenço é justamente a do técnico português. Não fosse por ele, e certamente os 274 milhões de reais investidos pelo Pedro Lourenço desde que virou dono da SAF do Cruzeiro seriam muito mais mal avaliados. O Matos, inclusive, não teria deixado o clube pela porta da frente e o principal, o Cruzeiro não estaria na briga pelo título. Tudo andava muito mal até que o Leonardo Jardim foi contratado e reorganizou as coisas, colocando vários jogadores em má fase para atuar e jogar bem. Pois bem, não há um pai da criança em relação ao Leonardo Jardim. Não foi o Paulo Pelaipe, não foi o Pedro Lourenço, não foi o Alexandre Matos. O nome do técnico português surge de uma ligação do empresário dele, Hugo Cajuda, que é também representante do Abel Ferreira, para o Alexandre Matos. Hugo e Matos já se conhecem dos tempos de Palmeiras, por conta do Abel Ferreira. O Matos recebeu a ligação do Hugo Cajuda e ouviu que o Leonardo Jardim, enfim, cogitaria trabalhar no futebol brasileiro. Ele já havia recebido, por exemplo, propostas de São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, entre outros, mas sempre com recusas em momentos anteriores. Dessa vez, no início dessa temporada, o Leonardo Jardim cogitou vir trabalhar por aqui. Assim que o Matos recebeu a ligação, entendeu que esse era o técnico que precisava ser contratado, convenceu o Pedro Lourenço a abrir negociações e foi ele quem conduziu o acordo para que o técnico português se tornasse o comandante da Raposa. Com uma observação importante, hoje Leonardo Jardim custa metade do salário do Abel Ferreira. O Abel ganha no Palmeiras cerca de 3 milhões de reais mensais, o Leonardo Jardim custa à Raposa 1,5 milhão de reais por mês. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, mais especificamente de Leonardo Jardim, que se transformou no manager do Cruzeiro. Quem é mais antigo vai lembrar que o Vanderlei Luxemburgo, enquanto técnico dos bons, adorava essa expressão. E o sonho dele era ser manager por onde passasse.
como técnico e dirigente. É o cara que toca absolutamente tudo no departamento de futebol. Contratações, é ele quem indica e escolhe. Saídas, tudo passa por ele. Planejamento de treinos e de jogos, dessa maneira que vai funcionar o Cruzeiro de Leonardo Jardim. Técnico que havia sido contratado no início da temporada sem tantos poderes, mas foi conquistando a confiança do dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço. E a saída recente do Alexandre Matos só fortalece o nome do Leonardo Jardim, o português que foi o grande responsável pela virada do Cruzeiro nas últimas semanas, vai passar a mandar em absolutamente tudo. Importante contar que o Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço, e o Paulo Pelaipe, que é o diretor executivo, vão ser os alicerces, vão dar sustentação aos pedidos do treinador. Entre os reforços desejados pelo Leonardo Jardim estão o zagueiro, o Vitor Gabriel, que é do Sport, está emprestado ao Internacional, é a prioridade, além de atacante de lado de campo. O Leonardo Jardim gostaria de pelo menos 2 reforços para essa posição. Quero contar agora que Paulo Pelaipe virou homem forte da confiança de Pedrinho BH no Cruzeiro. Uma observação importante, Paulo Pelaipe havia sido contratado para o Cruzeiro por indicação do Alexandre Matos, mas mesmo com a saída do Matos, Pelaipe se manteve no clube e vai ganhando cada vez mais espaço. Ele não vai mudar a nomenclatura do seu cargo de diretor executivo de futebol, mas sem o Alexandre Matos passa a ser uma voz super importante dentro do departamento. Importante contar também que o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, vai virar uma espécie de manager, especialmente depois da saída do Matos. É o técnico da Raposa quem vai mandar, por exemplo, em relação a contratações, saídas, dispensas e tudo mais. O filho do dono da SAF, o Pedro Júnior, vai ter um papel também mais relevante. Ele quem vai comandar o time nas viagens, quem vai tocar negociações, e seu braço direito parece ser Paulo Pelaipe, dirigente veterano com passagens por Flamengo, Vasco, Fortaleza, Criciúma, São Caetano e Botafogo de Ribeirão Preto, mas que se encontrou na Raposa. Um comentário importante, Paulo Pelaipe também tem seu filho trabalhando no Cruzeiro, tanto ele quanto o filho foram contratados por Alexandre Matos. Hora de falar agora sobre mais um clube interessado em Léo Jardim, goleiro do Vasco, que recusou na última sexta-feira a 4ª proposta de renovação de contrato feita pelo Cruz Maltino. O mais novo interessado, o Fluminense, pelo menos de acordo com a informação do jornalista Paulo Brito. A gente já havia noticiado que o Palmeiras e o Cruzeiro monitoram de perto a situação de Léo Jardim, cujo vínculo se encerra em dezembro. Tenho contado para vocês que o vínculo do Léo Jardim é prorrogado de forma automática por um ano, assim que ele completar 50% das partidas oficiais do Vasco nessa temporada. Faltam 3, 4 jogos, depende muito também do avanço do Vasco em relação às competições de mata-mata, mas não vai fugir muito disso. A tendência é que o Léo Jardim ainda, assim que o Super Mundial termine, que o Léo Jardim tenha alcançado essa marca e, por consequência, tenha prorrogado seu contrato. A grande questão, e atrás dessa informação que eu estou buscando, qual seria o valor da multa para a saída do Léo Jardim em caso dessa prorrogação automática do contrato? E é baseado nisso que o Vasco, que o Cruzeiro, o Palmeiras e agora o Fluminense estão de olho no jogador. Léo Jardim que tem recusado as propostas de extensão do vínculo com o Vasco por não acreditar no projeto esportivo. A questão não é nem financeira, mas o Léo Jardim tem dito para as pessoas próximas que gostaria de ir para times que brigam por títulos importantes. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.